Olá, alunos do sétimo período. Para esta segunda-feira, nós vamos corrigir o exercício de atualização da situação vacinal. Eu reconheço que é um exercício cansativo, né? Não muito simples, mas muito importante para o dia a dia de vocês no ambulatório, né? Então, hoje nós vamos nos restringir a esta correção e para terça-feira eu vou postar um novo PowerPoint e um novo exercício que nós iremos corrigir na outra segunda-feira, ok? Bom, então eu passei para vocês o exercício com cartões vacinais. A primeira coisa que chama atenção é a má qualidade do cartão, né? Mas isso acontece no dia a dia. Essas cópias de cartão, a maioria, foi uma ex-aluna das Ciências Médicas que escaneou para nós vários cartões, né? E ela encontrou cartões desse tipo. E muitas vezes, quando eu pedia a vocês presencialmente o cartão também de vacina para avaliar a situação vacinal de vocês, a gente recebia fax, cartão por imagem, xerox, às vezes com essa má qualidade. Então é um desafio reconhecer cada vacina, né? Em geral, quando está anotada em caneta, a vacina já foi feita. Quando está anotada alguma data em lápis, é porque ela ainda está para ser feita. Então, quando há um xerox, às vezes essa própria questão fica complicada para a gente, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu conversei com vocês, o primeiro passo é não tentar olhar o cartão, é olhar o nosso protocolo de avaliação, né? E quando é uma criança, quando são muitas vacinas, eu traço uma linha na idade dela. Então, no caso desta criança, que tem 3 anos, né, ela já deveria ter feito todas essas vacinas que estão acima da linha, né? Antes de completar 4 anos. Então, essas que nós vamos colocar em dia, né? A gente começa lá em cima, então, procurando BCG e hepatite B, para ver se ela está precisando de alguma dessas vacinas. Então, o BCG está lá, ele é dose única, né? Ela já foi vacinada, e hepatite B vai estar presente pura ou na nossa pentavalente. E aqui, então, a gente vê que ela tem essas doses de hepatite B, né? Uma lá janeiro, outra março, e esta aqui no mês 5. Nós não vamos olhar isso tanto agora, porque como os cartões são antigos, jogar com a data de nascimento é complicado. Mas ela tem que ter uma dose de hepatite B a partir dos 6 meses de idade. Senão, mesmo que ela tenha 3 doses, se uma foi feita, a última foi feita antes dos 6 meses, eu tenho que fazer uma hepatite B após os 6 meses, né? Então, olhamos lá a primeira coluna e a gente vê que ela só fez 2 pentas, né? Então, está faltando uma pentavalente. A gente vai lá no nosso rascunho e anota. Ela precisa de uma pentavalente. E antes de encaminhar depois o conjunto de vacinas a serem feitas para a sala de vacina, eu olho a via de aplicação, né? Para ver se é possível fazer tudo no mesmo dia, porque nós podemos ter muitas vacinas com a mesma via. Então, BCG está ok, hepatite B está ok, mas ela só fez 2 pentas valentes e lá no calendário deveria ter feito 3, né? Porque aos 6 meses também teria uma pentavalente, uma terceira dose da penta, aí independente da hepatite B, né? Então a gente passa agora
para os 2 meses. Então tá lá, 2 meses, nós já olhamos a penta. Vacina rotavírus não é feita a partir de 8 meses de idade da criança. Se ela tem 8 anos, eu não preciso nem olhar rotavírus, eu não vou poder fazer mesmo. A primeira dose de rota tem que ser abaixo dos 3 meses e meio, e a segunda até no máximo 7 meses e 29 dias. Então, rota não vou fazer. Eu já olhei a penta, então eu vou procurar a polinativada e a pneumo 10. Aí a gente vai lá no cartão procurar, né? Então, em relação à polio, nós vimos que ela tem 2 doses. Essas 2 doses de polinativada. Ela fez 2 doses, mas não tem a terceira dose, né? E em relação à vacina pneumocócica, a mesma coisa. Ela fez 2 doses apenas, né? Tá faltando, então, uma dose para que ela faça, tá? Então, eu vou lá no meu rascunho e anoto. Ela precisa de mais uma VIP para completar as 3 lá do calendário e precisa uma pneumo 10 para completar as 3 do calendário. Pneumo 10 no SUS pode ser feito só em menores de 5 anos. Já tem 3 anos, tudo bem, né? Então, até aí, eu tenho 3 vacinas intramusculares que podem ser feitas no mesmo dia. A gente faz a penta em um deltoide, na criança de 3 anos, e podemos fazer a VIP e a pneumo 10 com distância aí de uns 3 dedos, né? Na mesma musculatura, distanciado. Então, essas 3 vacinas nós poderemos colocar em dia hoje. Tá? Voltamos lá para o nosso roteirinho, né? Então, vamos ver lá. 3 meses estava prevista uma meningo C. A meningo C é feita com 3 meses, com 5 meses e depois um reforço com 1 ano, né? Sendo que depois de 1 ano a gente faz uma dose só no SUS, né? Então a gente vai lá no calendário dela, vê que quando pequenininha ela fez 2 doses da meningo C, então falta também uma dose de meningo C, né? Eu vou lá e anoto no meu rascunho. Ela precisa também de uma meningo IM, né? Veja, não dá mais para fazer vacina muscular hoje, mas são todas vacinas inativadas. Eu não tenho problema de intervalo entre elas. Então eu posso marcar para a criança voltar daqui 10 dias, dou uma olhada se a musculatura está ok, aquela musculatura que não tem nenhuma irritação, nada, eu posso fazer então a meningo e colocar em dia, né? Então aí nós já vimos que ela precisa de 4 vacinas para atualizar seu calendário. Essa criança basicamente fez as vacinas no primeiro semestre e não fez mais, né? Por alguma razão foi abandonado lá. Nós já vimos então BCG, hepatite B, a VIP, que é a polinativada, né? Já vimos pneumo 10, já vimos meningo C. Então, o que falta verificar aqui no início é a vacina febre amarela, né? Então, febre amarela no calendário é uma dose aos 9 meses e uma segunda dose aos 4 anos. Então, aqui ela falta a vacina febre amarela, não foi feita, né? Então, vou lá no meu rascunho e anoto. Ela precisa de uma febre amarela subcutânea. Eu não estou prevendo aqui a segunda, que a segunda é com 4 anos. Então, tudo que vou pôr em dia tudo agora, quando ela fizer 4 anos, vai fazer as vacinas de 4 anos. A vacina subcutânea pode ser feita na mesma região que você aplicou uma intramuscular, né? Então, a febre amarela também poderia ser feita hoje, tá? Então, tá aí já a listinha que essa criança precisa. Ela está bem atrasada, né? Então, já listei as vacinas que ela está precisando. Depois, aos 12 meses, nós já vimos pneumo e meningo, mas ela deveria ter feito a tríplice viral. Ela deveria ter feito a tríplice viral aos 12 meses,
aos 15 a tetraviral e a hepatite A. Então eu preciso procurar essas vacinas que ainda não estão em dia, né? Então vamos lá no nosso roteiro, olha lá, não fez nenhuma tetraviral, né? Nenhuma tríplice viral. Então vou anotar lá, tríplice viral e tetraviral. No nosso calendário, a gente faz primeiro a tríplice viral e depois, com um intervalo mínimo de 30 dias, você pode fazer a tetraviral, né? Mas aí tem que respeitar os 30 dias para fazer a tetra, né? Na verdade, eu estou fazendo na tetra uma outra dose de tríplice viral com varicela. Então tem que ter 30 dias mesmo. A tríplice viral, ela pode fazer hoje também. Então, ela fez penta no músculo intramuscular, a tríplice viral subcutânea. No outro músculo, fez VIP intramuscular, pneumodese intramuscular e a febre amarela, por exemplo, né? Então, aí está colocado em dia, né? Aquela hepatite A que ela não tem também, a gente pode fazer no mesmo dia quando ela voltar para meningo. Então, vou marcar daqui uns 10 dias, a musculatura está legal, eu fiz meningo e hepatite A, ficou em dia, né? 30 dias depois que eu apliquei a tríplice viral, eu faço a tetraviral. E aí, o calendário dela está perto de ficar em dia, né? Abaixo de 4 anos, só faltou aí o reforço da DTP e o reforço da polioral, tá? Que ela já deveria ter feito, né? Então eu vou lá, a polioral posso fazer qualquer dia, né? Agora, a DTP, que é um reforço da pentavalente, eu devo fazer só 6 meses depois da última penta. Então eu já posso agendar isso, né? 6 meses depois do dia que eu fiz a penta, né? Então 6 meses a partir de hoje, por exemplo. E então aí, junto com a polioral, estaria completo a vacinação. A princípio pode parecer complicado, por isso eu aconselho vocês a toda criança que atender fazer esse exercício. Depois que você fizer 2, 4 vezes, você começa a ter muita facilidade, né? Não pode ir pegando o cartão e tentando fazer da cabeça, como infelizmente a maioria tenta fazer, né? E sempre dá errado. Bom, programei as vacinas todas, coloquei no papelzinho e vou conversar com a técnica de enfermagem, como que eu fiz a programação. Ela pode me sugerir alguma coisa, às vezes uma das que eu programei hoje está em falta, adianta uma que estava para daqui 10 dias, né? E ela vai fazer junto comigo. Mas antes disso, eu tenho que me fazer uma pergunta. Será que alguma vacina dessa é contraindicada nessa criança? Essa criança tem alguma contraindicação a alguma vacina? Então, aí no roteiro, vocês têm as contraindicações absolutas, aquelas importantes mesmo, e que colocando a vacinação de uma criança em dia é a que eu vou considerar, né? Então, são essas aí que eu vou considerar como contraindicação. Então, nos próximos exercícios, eu não preciso ficar repetindo isso para vocês, que toda vez, antes de encaminhar para a sala de vacina, vocês vão se perguntar se existe alguma contraindicação. Dá uma olhadinha aí na tabela. Na medida em que vocês forem praticando, né, lá no ambulatório, seja com criança, adolescente, adulto, idoso, vocês vão introjetando essas contraindicações. Nem sempre vai precisar olhar na tabela, né? Uma criança com alguma comorbidade, ela está em tratamento de alguma coisa, eu vou lá, dou uma olhadinha se há uma contraindicação, ok? Bom, então agora veio o exemplo de um adolescente, né? Primeiro, é masculino de 12 anos. Por que eu coloquei masculino? Porque em relação à vacina HPV, na menina eu começo com 9 anos, no menino eu começo com 11, né? Por enquanto, o calendário está assim.
Então, antes de falar só 12 anos, né, o correto falar também aqui. Aí, a partir daqui, dos 10 anos, eu não tenho propriamente um calendário, eu tenho um roteiro de avaliação, né? Que é mais importante ainda, aí é que fica difícil mesmo você fazer da cabeça. Então, eu vou lá, a primeira é hepatite B. Então, tá lá, se ela tiver 3 doses de hepatite B, eu vou considerá-lo vacinado, né? Se tiver menos de 3, eu vou completar as 3 doses. Então, é isso que eu preciso primeiro procurar no cartão de vacina, ok? Então, vou dar uma olhadinha lá e cheguei aqui e vi que ele tem 3 doses de hepatite B, tá? Que estão aí no cartão. Vocês verão aqui as 3 doses. A outra coluna pede para eu avaliar se foi feita alguma vacina de tétano nos últimos 10 anos, né? No roteiro. Então eu estou vendo aqui, ó, que DTP que tem tétano, a última foi 2010. Então está no ano dele fazer o reforço da vacina de tétano, né? Então tá aqui, ó. Então vamos lá, já anotar que ele vai precisar um reforço de dupla do tipo adulto. Okay? Então meu roteiro fala, tem 3 doses de hepatite B, está vacinado, ele tem. Venho aqui na dupla adulto, se ele já fez mais de 3 doses de alguma vacina que tem componente antitetânico, penta, DTP, dupla adulto, todas essas é a mesma coisa para o tétano, né? Já fez 3 doses, eu vou olhar o quê? Se a última dose tem mais de 10 anos. Completou 10 anos, faz o reforço. Como já passou de 6 anos, 11 meses, 29 dias, o reforço não pode ser mais com DTP. Ele vai ser com dupla adulto. Por isso eu anotei lá a dupla adulto. Bom, aí vou para a tríplice viral. O que é previsto na tríplice viral? 2 doses. Tá? Então, se tiver 2 doses, eu vou considerar vacinado. Não olhe mais tetraviral, tá vendo? Porque no SUS eu só faço varicela até 6 anos, 11 meses, 29 dias. Completou 7 anos, perdeu. Por isso que eu não fiquei colocando aqui no roteiro vacina que vocês não vão poder fazer pelo SUS, né? Então, vai ser a tríplice viral mesmo. Ele, se não fez varicela, perdeu, né? Então, eu vou lá, ó, e dou uma olhadinha. E olho que realmente parece ter 2 doses. No campo onde seria sarampo, anotou MMR. Ué, que diabo de MMR é essa? Né? MMR é a sigla de tríplice viral em inglês, Measles, Mumps e Rubéola. Houve um tempo que aqui no Brasil nós chamávamos a tríplice viral de MMR, como os americanos fazem, né? Aí tem 2 doses, tá completo, né? Então a tríplice viral tem essa coisa de ter muitos nomes. Eu posso escrever SRC, que é sarampo, rubéola e cachumba. Eu posso escrever tríplice viral, eu posso escrever triviral, ou em pessoas vacinadas há mais tempo, que é uma adolescente de 12 anos, eu posso achar lá MMR. É tudo a mesma coisa, né? Então, em relação à tríplice viral, ele está vacinado, né? Não vai precisar. Então, já olhei hepatite B, dupla adulto, tríplice viral. Por enquanto, ele precisou só de uma dose de dupla adulto. Aí vou lá na febre amarela. Como é que é o calendário da febre amarela atualmente, né? Se fez 2 doses, está vacinado. Se fez uma dose antes de 5 anos, aí eu aplico uma segunda. Agora, se fez uma dose já a partir de 5 anos, ela é dose única, né? Então, depois nós vamos estudar a febre amarela, né? O comportamento da doença, a prevenção e tudo, e vamos aprofundar nessas questões da vacina, né? Mas vocês já estão atendendo em ambulatório, vocês já precisam conhecer isso, né? Então, o esquema de febre amarela, na criança, 9 meses e 4 anos,
Passou de 5 anos, eu olho quantas doses tem. Já tem uma dose depois de 5 anos, é considerado vacinado. Já tem 2 doses, é considerado vacinado. Agora, tem uma dose só, e essa dose foi feita antes de 5 anos, aí é a mesma coisa de não ter dose nenhuma, eu vou fazer uma dose. Então, nós fomos lá na febre amarela e achamos essa dose aí. Uma dose, bom, se ela tem 12 anos, vocês veem pela idade dos cartões, né? Que isso aqui foi feito antes de 5 anos. Estava, inclusive, a lápis aqui, uma data de 2015 para fazer. Então, ela fez uma dose só antes dos 5 anos, eu vou fazer uma dose de febre amarela também. Ok? Então, já está aí no meu rascunho, uma dupla adulto e uma febre amarela, né? Para esse adolescente. Já olhei aqui tudo para cima. A CWY é feito para quem tem 11 ou 12 anos, né? Então, essa é uma vacina que nós temos que procurar. E no caso do HPV, ele já tem 12 anos, já era para ter feito as 2 doses de HPV, né? É o que a gente faz em adolescente, é isso aí. Eu procurei isso, está resolvido. Não preciso ficar olhando mais nada lá no cartão, né? Não tem essa necessidade. Então, vocês viram lá que não tem nem a CWY, nem HPV, então eu faço uma CWY. Vejam que eu já estarei fazendo 2 intramusculares hoje. Essas 2 intramusculares, elas são vacinas que eu faço sozinho em cada musculatura. Então, ele vai fazer uma dupla adulto num deltoide, uma ACWY no outro, né? A febre amarela subcutânea pode fazer. Agora, o HPV eu vou ter que fazer daqui a alguns dias. Não tem intervalo fixo, que ela é inativada, não tem problema de intervalo. Mas não tem musculatura para eu fazer hoje, né? Então, daqui uns 10 dias, eu verifico se está tudo bem com a musculatura, faço a vacina HPV e marco a segunda dose da HPV no intervalo de 6 meses, né? Que é o intervalo mínimo entre as 2 doses de HPV do adolescente. Então, a partir daí, por tudo que a gente viu no roteiro, está lá feito o esquema vacinal dele, tá? Bom, sempre lembrando, será que existe alguma contraindicação absoluta, alguma dessas vacinas? Vou dar uma olhadinha lá na minha tabela e verificar, tá? Aqui eu passei para vocês 19 anos, eu não vou ficar cansando vocês com essa repetição. Vocês vão fazer o mesmo processo. Pegar lá o calendário de 10 a 29 anos, então onde se encaixa o 19, procurar no cartão só o que tem lá no roteiro, tá? E aí vocês terão feito, né? E vão ver se a correção está correta. Então tá aqui, é aquele mesmo roteiro que nós fizemos. Vou procurar hepatite B, se tem 3 doses, dupla adulto, tríplice viral. O que vai diferenciar aqui é que, como tem 19 anos e a vacina HPV é feita até 15, se não fez nenhuma dose, vai ficar sem, né? Se começou o esquema lá com 12 anos e deixou de fazer a segunda, você pode fazer, mesmo aos 19. Mas não vai achar muito isso não, porque a vacina foi introduzida mais recente, né? Eu não posso começar a vacinação HPV após os 15 anos no SUS. Essas são as idades que o SUS determina. Não quer dizer que a vacina é contraindicada. Essa é uma questão operacional. Ela foi colocada para controlar a doença nessa faixa etária, eu vou obedecer essa faixa etária. A mesma coisa é a CWY, ela é feita aos 11 e 12 anos. Tem 19, nunca fez, no SUS não tem a CWY, né? Então vocês vão do roteiro para o cartão, procurar as vacinas, né? Hepatite B, dupla adulto, tríplice viral e febre amarela. É o que está preconizado para a idade de 19 anos. Então,
eu procurei lá e achei que falta uma dupla adulto, ele não fez antitetânica nos últimos 10 anos, né? E achei também que ele tinha feito uma vacina de sarampo e uma de tríplice viral. Então aí conta uma tríplice viral só. Então ele precisa de uma tríplice viral. Então esse aí foi mais fácil colocar em dia, uma dupla adulta, uma tríplice viral. Vocês confiram o que vocês acharam, né? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Ó, não entendi, não achei, vocês vão ter que quebrar a cabeça um pouquinho, né? Até que vocês adquiram essa facilidade olhando muitos cartões de vacina. Então, eu sempre comento que a prática da nossa saúde coletiva e epidemiologia 2 é nas disciplinas ambulatoriais, tá? É lá que você vai praticar aquilo que a gente está aprendendo aqui teoricamente, né? Então, colocamos aqui uma criança de 2 anos, vocês vão fazer a mesma coisa que nós fizemos lá para de 3. Vão traçar aqui, ó, abaixo de 2 anos, são essas as vacinas que deveria ter sido feita. Então, vai lá, procura BCG, vai lá, procura 3 hepatite B, uma depois de 6 meses, vai lá, procura VIP, rotavírus não procura, porque você não faz. Então, é seguir esse roteiro, tá? E pelo que eu vi desse cartão, pelo que é previsto no nosso cartão, o adolescente está com a vacina em dia a criança está com a vacina em dia para a idade dela, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, ou quem sabe eu me enganei, né? Eu fiz o exercício como vocês teriam feito, quem sabe eu me enganei. Qualquer dúvida, dá um toque no e-mail, tá? Pede explicação ou uma gravação no Zap. O e-mail para isso costuma ser melhor porque a gente posta lá algum documento, né? Então tá aí esses exercícios. Essa é a atividade de hoje, dessa segunda-feira, tá? E depois do almoço, na segunda de tarde, eu vou postar uma apresentação para amanhã e um exercício para amanhã, ok? Amanhã vocês vão utilizar para os exercícios esses dois materiais, o Manual do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais e o Manual de Vigilância de Eventos Adversos à Vacinação, tá? Então, amanhã terá um vídeo sobre o assunto e um exercício para ser feito, ok?